Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola bíblica e, graças a Deus, aí nossa última escola bíblica nessa modalidade online. Então, os irmãos não mais me verão nesse fundo aqui do quarto da Ana gravando, e nas quintas-feiras também não me verão mais aí naquele fundo, né, do laboratório do trabalho. Então, louvado seja Deus por isso. Amém? Volto a repetir aqui o que eu falei na quinta-feira, que nós estamos voltando aí para as atividades presenciais. Aqueles que não fazem parte do grupo de risco, a gente faz um apelo para que vão ao culto, que vençam, ultrapassem essa barreira aí do temor da doença. A gente sabe que a doença existe, que ela está aí, mas que a gente não tem para onde correr, né? Tem que sair para fazer as coisas, tem que ir no mercado, tem que trabalhar. Por que não ir para a igreja, né? Se estou fazendo todas as outras coisas? Então, tomando todos os cuidados, as medidas necessárias, a gente vai dando sequência à vida e deixa que a ciência corra atrás da cura. Uma hora dessa aí vai aparecer uma vacina, a gente vai poder aí chegar ao antigo normal, porque até agora a gente está vivendo um novo normal, né? Tem que sair de máscara, de vez em quando eu saio, quando eu chego lá na esquina eu tenho que voltar, porque não vou conseguir entrar no ônibus. Então, aos poucos, a gente vai aí rompendo com essas barreiras que foram colocadas e que o Senhor vai nos ajudando a vencer. Hoje é dia dos avós, então parabéns a todos os avós que estarão aí sendo alcançados por esse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Agradeço a Deus pela existência de vocês, ajudam a gente na educação dos nossos filhos. Algumas vezes atrapalham um pouco também, mas faz parte da função fazer pelo neto aquilo que não pôde fazer pelo filho porque tinha que apertar. Até outro dia eu estava aqui, a Ana fez uma coisa que eu fiz quando eu era pequeno. Eu olhei para minha mãe para ver qual seria a reação dela. E ela achou graça. Eu falei, engraçado. Na minha época eu apanhei por causa disso, né? Hoje ela não faz engraçado. Então não, eu vou chamar a atenção dela. Então ela não faz isso. Eu falei, não faz isso não. A avó, a gente entende que ajuda, a gente entende que é bênção, mas aí eu tenho que exercer minha função de pai. Não tem jeito, né? Então, obrigado a todas as avós pelo auxílio, pelo apoio, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, que dê muita saúde e longevidade, né? E presença de Deus. Então, muito obrigado a todos vocês aí, os avós do grupo, que são os avós espirituais das nossas crianças da igreja, a tia Vilma, a grande professora, mentora. Cabe aqui fazer essa homenagem à tia Vilma. Embora a gente chame ela de tia, ela é a avó de todas as crianças e é a avó de muitos adultos, jovens adultos, né? Então, a gente agradece muito a Deus pelo trabalho que a senhora realizou e realiza, porque eu sei que a senhora hoje não está à frente do departamento, mas intercede, ora e apresenta ideias. Então, a gente tem muito a agradecer. Então, fica aqui a homenagem. Eu uso a figura da tia Vilma para representar todas as avós da Igreja Metodista Ortodoxa. Amém? Então, vamos à escola bíblica agora. Na semana passada, a gente iniciou o capítulo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e caminhamos até o versículo 7, até o versículo 6, na verdade. Então aí eu quero acreditar que você está lendo, está acompanhando. Lembrando os irmãos que nós podemos utilizar vários canais aí de comunicação, como a ferramenta do próprio YouTube para fazer postagem, perguntas e dúvidas, ou acrescentar alguma coisa que o irmão acha que ficou faltando. Então, os irmãos têm liberdade para falar. Então, a própria ferramenta do YouTube, o grupo do WhatsApp, ou então me chamar no privado também, que é uma chance para os mais tímidos, que não querem aí se expor. Então, pode mandar sua pergunta. Lembrando que eu estarei lá monitorando o YouTube
de agora, né, de 6 horas até o horário do culto. Depois do horário do culto, aí eu desligo do YouTube e eu vou concentrar no culto. Então, depois disso, os irmãos têm que sinalizar para mim, porque eu não fico olhando a semana inteira lá o canal do YouTube da igreja para saber se tem perguntas ou não. Então tem que sinalizar, ou então manda pergunta para mim ou posta no grupo e eu vou estar respondendo. Amém? Então, glória a Deus. Então vamos estar orando para a gente estar dando início aí depois dessas homenagens e recados, né? Então vamos estar aí orando para a gente iniciar a escola bíblica. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma escola bíblica, por essa última escola bíblica nessa modalidade online, porque o homem, nós não nascemos para viver isolados e encarcerados. Então, ter o contato humano, ainda que seja visual, é importante, é necessário, é saudável. Então, que nós possamos estar retornando debaixo de paz, debaixo da Tua orientação, Senhor, e que o Senhor dê vitória a todos nós. Ser com cada um dos irmãos, que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, deixa eu ver se está aqui. Então tem a revista aqui, né, a revista da Escola Bíblica, que os irmãos ainda não tiveram acesso, né, por conta aí do isolamento. Então, na verdade, só eu tive acesso à revista. Então, para tentar aí reduzir o impacto de só eu ter a revista, então eu não vou me basear só na revista, né? A revista ela é uma ferramenta importante, ela dá um encaminhamento, uma diretriz, mas o nosso principal material didático tá aqui, a Bíblia, né? Então eu vou estar sempre lendo. Então é um material que vocês têm aí. Então é a maneira que eu tenho de reduzir o impacto da ausência da revista que os irmãos têm é usar a Bíblia constantemente. Então a gente vai lendo versículo a versículo, parando. Eu tenho aqui um esboço daquilo que eu li da revista e tento unir isso com a leitura, né, palavra por palavra, versículo por versículo da Bíblia, para a gente poder dar um encaminhamento aí. Até porque a revista ela não traz tudo, né? A gente acaba pesquisando em outras fontes também, para tentar aí enriquecer e trazer um material que os irmãos possam aí ter bastante conhecimento, dividir conhecimento também, né? Que eu sei que os irmãos conhecem também, então, de repente eu posso falar alguma coisa que não encaixa, ou então ter a ausência de uma coisa que eu não falei, os irmãos têm liberdade para falar, para complementar. Se tá na escola bíblica presencial, isso acontece com muito mais fluidez do que aqui, né? Aqui a gente, ao longo desse tempo, eu percebi que os irmãos assistem a escola bíblica, eu vejo lá a quantidade de gente que assistiu, é a mesma média do culto, né, durante a semana. Então a gente percebe que tem uma assiduidade razoável, não é o desejável, mas é razoável, mas não tem muita contribuição. Isso é natural porque esse material, essa forma aqui de interagir, ela é muito fria, né? A gente não está no contato pessoal, então eu até entendo. Mas aí, né, a gente vai estar aí só para reforçar com a revista, mas o material principal é a própria Bíblia. Amém? Então vamos lá. Então na semana passada a gente leu do versículo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses ao versículo 6. E a gente foi pontuando algumas coisas importantes. Por exemplo, no versículo 6, né, ele coloca o fato de Deus, o desejo que ele tem de que o Deus que começou a obra aperfeiçoe essa obra na vida dos filipenses. Então, ele tem um amor especial por essa igreja, muito por conta da forma como ele foi recebido, né? Então ele foi recebido com toda a honra que um apóstolo era recebido quando ele chegava numa determinada igreja, numa determinada cidade. Então os apóstolos eles eram recebidos com todo o merecimento, com toda a consideração que um apóstolo merecia naquela época e que merece hoje também. Os pastores são recebidos e são aí recepcionados com toda a honra que eles merecem por serem homens de Deus, por serem canal de Deus na nossa vida. Então a gente tem que realmente honrar esses homens. Mas o apóstolo Paulo enfrentava muita dificuldade porque muitos irmãos
não davam esse crédito a ele. Os filipenses receberam o apóstolo Paulo dessa forma. Então ele tinha uma consideração especial por essa igreja, por essas pessoas. Então lá no versículo 7, já iniciando a leitura de hoje, lá no versículo 7 ele já começa falando assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tendo nas minhas prisões como nas minha defesa e confirmação do Evangelho. Então ele reafirma aquilo que ele havia dito anteriormente, né? Que a consideração dele em relação ao amor que ele tem pelos filipenses parte muito, na verdade o que ele tem é uma reciprocidade em relação ao que os filipenses fizeram por ele, né? Fizeram por ele. Então, eles estiveram presentes na vida, no ministério de Paulo, acompanhando ele tanto nas prisões, mas também fazendo uma defesa muito firme do ministério dele. Então, lembrando que o apóstolo Paulo ele sofria muito, né, o preconceito, principalmente dos que estavam dentro, né, daqueles que eram judeus mais raiz, né? Então, como o apóstolo Paulo ele tinha uma pregação, ele tinha uma forma de falar que às vezes parecia até ser confuso, e ele fazia uma defesa de que os gentios não precisavam passar, por exemplo, por determinadas cerimônias que os judeus tinham que passar, por exemplo, né, como é que é o nome, Jesus? Agora eu esqueci, eu vou lembrar daqui a pouco. Então, determinadas coisas que os judeus tinham que passar e eles impunham aos gentios determinadas situações que não era mais necessário. O apóstolo Paulo fazer a defesa disso, de que não era mais necessário passar por determinadas situações. Então, ele encontrava muita resistência. E aí, ele começa então a fazer esse discurso para os filipenses, nesse primeiro momento falando acerca do amor diferenciado que ele tinha por eles. Então, no versículo 8 ele vai falar assim: porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós. Tenho em entranhável a afeição de Jesus Cristo. Então ele tem um amor, ele é tão diferenciado nesse amor que ele chega a comparar assim, ó, o amor que eu tenho por vocês é o amor de Cristo. É o amor. Qual é o amor de Cristo, irmãos? Né? Qual o amor que Jesus tem pela igreja? Né? Então, é esse amor que ele está falando. O amor que o apóstolo Paulo tem pelos filipenses está para o amor que Jesus tem pela igreja, um amor sacrificial, um amor que transcende todo entendimento, um amor que faz com que ele fosse à cruz em nosso lugar, um amor que é capaz de sofrer para nos ver próximos a Deus. É um amor que nos tirou de uma condição de condenação e agora abre para nós uma possibilidade de agora ter a redenção, de ter a salvação. Então é um amor que é incondicional. O apóstolo Paulo está dizendo isso para eles. Olha, o amor que eu tenho por vocês, ele é muito forte, muito porque vocês recebem. E Jesus também era assim. Jesus, ele quando ele caminhava, quando ele era bem recebido numa casa, ele abençoava aquela família, né? Eu lembro até hoje de uma passagem, né, eu não tô com ela aqui na mão, não estava no meu roteiro, mas eu lembrei dela aqui agora, né? Quando Davi ele está trazendo a arca e ele não sabe como fazer, e ele também não consulta os levitas de como fazer isso. Então ele traz a arca em carros de boi, se não me falha a memória. E aí ela tomba, um homem tenta apoiar para não cair, só que ele não é levita, então ele coloca a mão na arca e morre. E aí o que eles fazem é deixar essa arca na casa de um homem, né? Então a presença da arca dentro naquela família traz bênção, abençoa aquela família. Então, a presença de Jesus, quando ele é bem recebido, traz bênção para a sua vida, traz bênção para a nossa família.
E o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso, abençoando os filipenses, porque eles receberam na qualidade de apóstolo. Então aí no versículo 9 ele coloca, olha, e peço isto, que a vossa caridade, em algumas traduções, o vosso amor, abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, olha, perceba uma coisa. Esses 2 ou 3 versículos que a gente acabou de ler aqui agora tem uma informação importante. Qual é a informação importante? Geralmente, o apóstolo Paulo ele escreve uma carta para uma igreja porque lá está tendo problemas. Então, principalmente ele escreve 2 cartas, ele precisou de 2 cartas para Corinto, por exemplo, porque eles tinham sérios problemas dentro da igreja, na conduta dos irmãos. Aqui, o desejo do apóstolo Paulo é que eles cheguem até o final, ou seja, até o dia de Cristo, sem nenhuma mancha. Ou seja, ele está escrevendo essa carta não para chamar a atenção, não para chamar a atenção de algo ruim que esteja acontecendo, mas para reforçar aquilo que tem de bom e chamar a atenção deles não para algo ruim, mas para que eles mantenham-se firmes na plataforma chamada Jesus, para que eles possam chegar lá no final, ou seja, para que eles possam chegar até o dia de Cristo bem, todos, a nossa trajetória na vida, ela é uma trajetória que a salvação ela é individual, mas ela também é uma trajetória, uma jornada coletiva. Então não tem graça nenhuma eu ir para o céu sozinho se os irmãos não forem comigo. Assim também como não tem graça nenhuma os irmãos irem para o céu e eu ficar. Então a nossa trajetória, a nossa salvação ela é individual, ou seja, eu tenho que correr atrás da minha salvação, mas ela é uma jornada coletiva também, ou seja, nós vamos juntos, cuidando um dos outros, chamando a atenção quando necessário, para que haja uma correção no caminho, para que ninguém se desvie. Então, o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. Olha, eu quero chegar junto de vocês lá no final. Essa jornada ela é minha, mas ela também é coletiva. É muito importante a gente ter esse sentimento coletivo. A igreja ela não pode ser compartimentada. A igreja ela não é unitária. Eu sozinho, eu e minha casa só. A igreja é constituída por famílias, mas a nossa jornada ela é coletiva. Não tem graça nenhuma eu ver o irmão se desviando. Tem alguns irmãos que têm a cara de pau de ficar feliz com a derrota do outro, quando alguém não alcança a vitória. Ou então fica triste porque alcançou a vitória. Poxa, o cara alcançou a vitória e eu não. O irmão chegou ontem na igreja e já está sentando na sombra, já está sentando na janela, É uma célebre frase do Romário, Chegou ontem no ônibus e já quer sentar na janela, tem que sentar no corredor. Então alguns irmãos ficam tristes quando alguém senta na janela, quando na verdade quer que o irmão sofra, só porque ele sofreu. Então as coisas não podem ser dessa forma. A vitória do irmão é a minha vitória. E aí o apóstolo Paulo ele também tem essa coisa. Olha, comigo choraram e se alegraram. Então é assim que a igreja tem que caminhar. Eu acho que a grande lição desses versículos que a gente lê inicialmente aqui até o versículo 11 que a gente acabou de ler, a grande lição que a gente tem é da reciprocidade. Então o apóstolo Paulo ele é recebido muito bem, por isso ele abençoa aquela casa. Então, se você é recebido muito bem, você tende a abençoar. Se você é mal recebido, você tende a se entristecer. Então a igreja ela é uma casa em que todos são bem recebidos. É muito importante a gente ter essa disponibilidade de chegar ao visitante, se a igreja está cheia, ceder o lugar. Os irmãos aí cede o lugar para o visitante sentar, honra os irmãos. Então acredito que a gente está indo bem nisso aí. Então
mesmo nesse período de pandemia, agora a gente está voltando. Então a gente tem que tomar todos os cuidados. O Espírito Santo está me lembrando agora de uma coisa muito importante, porque a gente vai receber visitantes na igreja e como a gente está num período muito difícil, é muito importante, irmãos, que todos cumpram com as determinações que o pastor Moacir deu durante esse período que a gente está aí pré-culto presencial. Então as regras, respeitar as regras. Por quê? Porque a igreja ela vai receber visitantes, mas a gente não sabe quem são esses visitantes. Pode ser um espião que está ali só para olhar se a igreja está cumprindo a regra de distanciamento, se a igreja está usando máscara, para fazer a denúncia. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que eu tenho que cumprir o regramento que a igreja está propondo. Então, eu tenho muita preocupação, por exemplo, com as crianças. As crianças têm dificuldade de manter um distanciamento. Então, pais, cuidem para que seus filhos mantenham o distanciamento, que usem a máscara. Se não é possível fazer isso, você tem que ter uma condição de segurar o teu filho. Não vai ser o diácono, o pastor Moacir, eu, que vamos ter que educar o seu filho. Então, é importante a gente manter esse tipo de conduta para que o visitante chegue e perceba que aqui não é casa de ninguém, que aqui existe um regramento que está sendo seguido e para que a gente não tenha problema lá na frente, tá? Então o apóstolo Paulo ele está falando exatamente para que eles continuem seguindo o regramento. Que regramento é esse? Né? Olha, ele fala lá no versículo 11, para que sejam cheios dos frutos de justiça que são por Cristo para a glória de Deus. Então, ele está falando o seguinte, lá no versículo 10 ele vai falar, só para terminar, para que aproveis as coisas excelentes e que sejam sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Então, para que a gente não tenha escândalo, para que a igreja não seja multada, para que a polícia não venha entrar na igreja, é importante que a gente cumpra com o regramento. Amém, querido? Então, fica com Deus, um bom domingo a todos, um bom culto mais tarde, estamos juntos e semana que vem presencial, irmão, em nome de Jesus, amém?